Em busca por determinado software, é possível encontrarmos programas que são distribuídos gratuitamente com algumas limitações de uso ou que só funcionam por um curto período de tempo. Esses programas são classificados como letra A, freeware, letra B, malware, letra C, ransomware, letra D, firmware e a letra E, shareware. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para o que a questão descreve? Pessoal, aqui era muito importante perceber que a questão não citou apenas distribuídos gratuitamente. Não, observa, a questão diz, na busca por determinado software é possível encontrarmos programas que são, sim, distribuídos gratuitamente, mas observa agora a parte importante, com algumas limitações de uso ou que só funcionam por um curto período de tempo. Esses programas são classificados como, acompanha comigo, quando a gente fala desses tipos de programas, que são distribuídos a princípio gratuitamente, mas que quando o usuário instala, nem todos os recursos estão funcionando, quer dizer, ele é instalado com alguns recursos limitados, e aí muitas vezes a gente precisa pagar para conseguir ter acesso aos outros recursos. Ou ainda, a gente instala o programa gratuitamente, mas ele tem um limite de tempo, e depois desse período expira, e aí a gente tem que pagar para conseguir continuar usando esse programa. Nós chamamos isso de shareware. Shareware são esses programas que podem ser distribuídos gratuitamente, mas com recursos limitados, ou, se não tem recurso limitado, acaba sendo por um período de tempo bem limitado. E após esse período a gente tem que pagar para conseguir obter mais recursos ou até continuar usando esse programa, certo? Tem que acabar comprando, por isso shareware. Agora, então, voltando na questão, a resposta tem que ser a letra E. Por que não freeware? Freeware, da letra A, indica programa gratuito, que não é a mesma coisa do que free software. Quando a gente ouve falar sobre free software, aí é software livre. Freeware é software gratuito. E free software, observa, é um outro tipo de categoria chamada software livre. E o software livre não é necessariamente gratuito, então não confunda. Freeware é um programa gratuito, certo? E quando eu falo sobre free software, aí é um software livre que posso usar como desejar, posso acessar o código-fonte para estudar, posso modificar o código-fonte, posso redistribuir. Então cuida aí essas diferenças. Mas o shareware é essa ideia que ele deu na questão. A princípio distribuído gratuitamente, mas com limitações de uso ou até por um tempo, um período específico e ele acaba expirando. Então aqui temos a letra E. Por que não malware? Malware é o termo para código ou programa malicioso. Todo e qualquer tipo de programa malicioso ou código malicioso é chamado de malware, inclusive os vírus de computador são exemplos de malware, worm é exemplo de malware, cavalo de Troia é exemplo de malware, spyware é exemplo de malware, porque malware é o termo genérico para código ou programa malicioso. Envolve todos os programas que foram criados ou desenvolvidos para causar algum dano. Isso que nós vamos chamar então de malware. Na letra D, ele colocou ransomware. O que é um ransomware? Ransomware é um programa malicioso do tipo malware, então ransomware é um tipo de malware que cobra resgate, normalmente após criptografar os arquivos do usuário, e aí quando o usuário tenta acessar os seus arquivos estão criptografados e o usuário não consegue mais acesso aos seus próprios arquivos. Logo depois vem um pedido de resgate, normalmente cobrando um valor em Bitcoin, alguma moeda virtual. O usuário, então, muitas vezes se obriga a pagar esse resgate para obter de volta acesso aos seus próprios arquivos. Isso porque ransomware é justamente um programa que cobra resgate. É um tipo de malware. E o termo firmware, que estava na letra D, se refere à ideia de um código, um software, instalado diretamente em um hardware. Quer dizer, um software gravado diretamente num microchip. Quando os fabricantes pegam um determinado software e gravam esse software diretamente em microchips, esses softwares são chamados de firmware. É um software gravado diretamente num hardware. Para que ele serve? Para armazenar, normalmente, alguns programas básicos para funcionamento de sistemas eletrônicos ou até programas básicos para inicialização de sistemas eletrônicos, como o caso do BIOS. BIOS é um software básico, sistema básico de entrada e saída, conhecido como um firmware. Por que firmware? Porque ele é gravado diretamente num microchip e ele permite a inicialização do sistema. Então
Então esses softwares que permitem controle básico do sistema, ou inicialização ou controle do sistema básico, nós chamamos de firmware quando são gravados diretamente em um microchip, como por exemplo um microchip de memória ROM ou um microchip de memória flash. Perfeito, o firmware é um software que está embarcado em um microchip, quer dizer, em um determinado hardware específico, e foi gravado lá pelo próprio fabricante. Então aqui a resposta não tinha outra senão a nossa letra E de Equador, o shareware.